Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. Já chegamos na nossa lição de número 2 e hoje nós aprenderemos sobre esse hábito maravilhoso de construção da nossa intimidade com Deus, que é a oração. Vamos juntinhos preparar mais uma aula aí para os nossos alunos. Então, o título é A Lição da Oração e é uma continuação lá do Sermão do Monte de Jesus. Tudo que ele estava ensinando ao povo e aos seus discípulos. Eu já quero que você acompanhe comigo na página 10 a nossa conversa de professor. Caro professor, somos pentecostais e não devemos desestimular os nossos alunos a fazer oração em voz alta. O que devemos explicar é que o momento da oração deve ser direcionado não para sermos ouvidos pelos homens, e sim pelo Senhor. Quando Jesus critica os hipócritas que oravam em voz alta nas ruas e sinagogas, ele falava daquele perfil de pessoa que ora escolhendo palavras para impressionar quem está ouvindo e não com o coração voltado para Deus. Quem ouve e responde à oração é Deus. A principal lição deste estudo é mostrar aos alunos que Deus nos ouve e nos responde sem que precisemos criar uma aparência de sermos melhores do que os outros. É importante levar os alunos a perceberem também que a oração não deve ser apenas para pedir como se Deus fosse nosso servo. Muito pelo contrário, nós somos os servos dele e devemos glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Claro que podemos pedir, mas essa não deve ser a única finalidade da nossa oração. Não precisamos também fazer uma espécie de mantra, repetindo várias vezes o mesmo pedido, mas devemos ser constantes, assim como foi Daniel, que orou vários dias pela mesma bênção. A oração é a nossa maneira de conversar com Deus. Aleluia! Podemos falar com o nosso Pai, sem rituais, sem ritualismo. E então, a história de hoje está lá em Mateus 6, do 5 ao 15. E nós já deixamos os versículos para meditar essa semana. Então, vamos passar por Filemão, Marcos, Mateus, 1 Tessalonicenses, João e 1 Timóteo. Deus responde quem é obediente. Deus é como um pai que ama seus filhos. Orar com fé para receber. E o plano de frequência de hoje da aula 2, então nós vamos estar orando pelo estado do Paraná. Então vamos iniciar orando com os nossos alunos, vamos pedir que o Senhor abra o entendimento deles, que o Senhor abra o coraçãozinho deles, que essa sementinha seja plantada, que ela cresça, que dê fruto, que o inimigo não venha roubar essa palavra dos nossos corações. É importante orar por isso. E já no louvor, deixamos 3 sugestões. Ao orarmos, do 3 palavrinhas, a chave da oração e Fala Jesus Querido, da harpa cristã 151. E lembrando, quando nós queremos falar com o Senhor, nós oramos. O telefone do céu é a oração, joelhinho no chão, vamos falar com Deus. Só de joelhos? Não, podemos orar a todo tempo. Nós não podemos ficar todo o tempo de joelhos, queridos? Nós temos aí as nossas atividades, nossos compromissos. As crianças têm que ir para a escola, têm que almoçar, tomar banho, tem um momento de brincar também, dormir, Então nós não estamos a todo momento de joelhos, mas sempre que possível é bom estarmos de joelho diante do nosso Deus em oração. Então, o objetivo hoje é apontar o modo correto de orar a partir do modelo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar corretamente. E o versículo está lá em Salmos, número 4, verso 3, que diz: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Como é que nós chamamos a Deus? Em oração. Então, Ele cuida de nós com cuidado especial quando somos fiéis a Ele. E aí, a lição nos sugere aí para que nós vamos explicar nesse momento a oração
que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Então aqui eu dividi para vocês, em várias partes, a oração. Deixei esse material para você ali no Google Drive. Aqui na descrição do vídeo você acessa ali o Google Drive, acessa também a pastinha dos juniores, o número da lição hoje, aula 2, e lá você tem discriminado por pastinhas tudo que você precisa, tudo que a gente disponibiliza aqui na aula. O versículo, lembrancinha, atividades, os visuais. Na aula de hoje também não deixarei disponível os visuais, eles estarão disponíveis a partir da aula 3, certo? Esses visuais aqui da pasta, ali das nossas lições. Então, deixei aqui para você. Os discípulos aprendem a orar. E aonde que nós vamos ver essa história na nossa Bíblia? Lá em Mateus 6, 5 ao 13 e também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do 1 ao 13 também. E aí eu deixei para você ali, ó. E aí eu vou sugerir que você use esses visuais no momento mesmo da contação da história, né? Então, você vai utilizar ali na hora de contar a história. E já vamos lá, abra comigo, lá em Mateus 6, 5. Então, queridos, quando Jesus vai ensinar aí eles a oração, como orar corretamente, é uma continuação lá do Sermão da Montanha. Então, ó, continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Então, ali nesse capítulo, Jesus vai falar sobre tudo isso. E aí, ó, lá no versículo 5 diz: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, todo aquele que ora, prezando ser visto por alguém, ser ouvido por alguém que não ao Senhor, você já está tendo ali a sua recompensa. Se você queria ser visto, parabéns, está sendo visto. Se você queria ser ouvido, ó, que palavras bonitas esse irmão, essa irmã está usando para orar. Olha só, mas de nada adianta as belas palavras e tantas palavras lindas aí numa oração, se o seu coração não está voltado para Deus. Então, quando nós oramos, queridos, quem é que tem que ouvir a nossa oração? É o Senhor. Quem é que conhece a sinceridade do nosso coração? É o Senhor. E muitas vezes nós ficamos ali nervosos em orar. Às vezes a criança ela tem vergonha de orar em voz alta. Aí você pode explicar: ei, não precisa ter vergonha. É uma conversa sincera com o seu pai que te conhece o seu coração, as suas necessidades, os seus medos, os seus sonhos, aquilo que você precisa, a ajuda que você precisa. O Senhor sabe de tudo isso, mas Ele deseja nos ouvir o nosso coração sincero. Isso é a oração, é falar, conversar com Deus. E aí Ele diz, ó, quando orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, quando nós entramos lá no nosso quarto, no aposento lá da nossa casa, aqui ele diz o quarto, fechar a porta, porque só eu e Deus. Ali agora é só eu e Deus. Eu sozinha com Deus. Então ali é um momento de sinceridade, intimidade, o tete a tete com Deus, particular com Deus. Ali não tem como eu fingir. Não tem como eu fingir ser algo. Ali eu não preciso usar palavras difíceis. Ali o Senhor me entende, me conhece, sabe o que eu preciso. Ali você pode chorar, se humilhar na presença de Deus, mostrar os seus defeitos, suas falhas, pedir ajuda, pedir socorro. É o seu momento com o Pai. E como nós vamos construir essa intimidade com Deus? Como é que nós viramos amigo de alguém, conhecemos alguém? É conversando, né, queridos? É orando. Então, a oração
ela nos aproxima de Deus, ela molda o nosso caráter. É maravilhoso. E ali agora o Senhor vai ensinar como devemos orar. Então, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai que vê o que está oculto e Ele te recompensará. Então, não é que nós não podemos orar em público. Nós somos sim abençoados quando oramos lá na igreja, ou numa reunião, numa célula, quando nos encontramos para adorar a Deus e ali tem oração em voz alta, tem oração. Não é isso, não é que é proibido, que aquela oração ali é feia, que Deus não ouve, não. Mas é que essa oração tem que ser sincera. Não apenas o exterior bonito, palavras bonitas. Tem que fluir do nosso íntimo, lá de dentro, da sinceridade do nosso ser. Então ele começa a oração e eu deixei ali para você esses recursos. Pai nosso que estás nos céus. E aí você pode ir perguntando para os seus alunos o que eles entendem. E depois você pode acrescentar algo a mais ou corrigir, se às vezes a ideia deles estiver fugindo muito daquilo que é o certo, né? Então, Pai nosso que estás no céu. Jesus começa falando, vocês têm que orar assim. Pai nosso que estás no céu. Então, reconhecer que Ele é Deus que está no céu, mas que Ele é Pai. Quem é que pode chamar o Pai de Pai, senão o Filho? Então, olha que lindo, já reconhecer que somos filhos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Então, reconhecer que o nome de Deus é santo. Santificado é o nome do Senhor. Adorar o nome do Senhor. Glorificar e exaltar o nome dele. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Porque, queridos, nós sabemos que no momento, nesse instante, o mundo ainda ele tem a operação do maligno aqui nesse mundo. Deus é soberano. Tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Mas o reino hoje ainda não é o reino de Deus aqui na terra. Então, o mundo ainda está entregue às ações aí do inimigo. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Nós somos provados todos os dias. E aí nós devemos orar que venha o teu reino. Haverá um dia em que Deus irá derrotar Satanás de uma vez por todas e ele reinará para sempre. Ele será o nosso rei. E nós devemos orar que venha depressa, que venha o teu reino. E que a tua vontade ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E a vontade de Deus ela é o que? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. O Senhor, Ele é sempre bom. Então nós devemos orar que faça-se a tua vontade na nossa vida também. Que nós não venhamos fazer a nossa vontade. Que o Senhor nos ajude, que a vontade dEle seja feita em nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então aqui nós reconhecemos que Ele é o nosso provedor. Ele quem nos dá o pão. Ai, mas tia, é o papai, é a mamãe que trabalha para trazer comidinha para casa. É? E quem é que dá saúde para o papai e para a mamãe? Quem é que dá força para o papai e para a mamãe? Quem foi que abriu uma porta de emprego? Quem é que nos ajuda diariamente? Quem é que manda o alimento para nós? Quem é que dá chuva? Quem é que faz o campo florescer e dar o seu alimento, a sementinha crescer e dar o alimento ali? Quem é? Quem é? É o Senhor. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele é a nossa provisão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados. Aqui dívida fala sobre pecado. Ofensas. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. E aqui também diz, como nós temos perdoado os nossos devedores. E será que temos perdoado? Será que temos sido bem-aventurados? Perdoadores, misericordiosos, como aprendemos na aula passada sobre as bem-aventuranças? Então, aqui na oração que Jesus nos ensina, perdoa-nos assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele levou o nosso pecado, não era dele, ele levou sobre si.
quem somos nós para negarmos perdão para alguém? Todos nós somos falhos, carecemos de misericórdia e precisamos ser misericordiosos. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então Jesus nos ensina a orar para não cairmos em tentação, para o Senhor nos livrar do mal, nos livrar das situações que nos colocam em risco, em perigo. Vamos pedir para o Senhor também nos dar sabedoria, discernimento nas situações, fugir do mal. Então ali tem uma plaquinha, ó. De um lado nós vamos para o céu, vamos seguir aos ensinamentos do Senhor Jesus, seguir a palavra de Deus, e do outro é o pecado. Então, nos momentos mais difíceis que nós somos colocados à prova, é ali que o Senhor nos coloca à prova e vai ver o que está no nosso coração. Vamos ver agora o que o fulaninho vai escolher. O que o ciclano vai escolher nessa hora? O João, a Maria, né? O Pedrinho, o que ele vai escolher ali na hora? Vai escolher pecar ou vai escolher seguir a Jesus? Negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, que vai levar para um caminho de destruição. Vamos então orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina. E finalizando a oração da melhor forma, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reconhecer que o Senhor, Ele é soberano sobre tudo. Tudo é dele, é por ele, é para ele, para sempre. Amém. Glória a Deus. Então essa é a oração que Jesus nos ensina. Não usar de vãs repetições. É claro que nós não vamos usar, sempre essas palavras. Ali ele nos dá um modelo, ele nos ensina. E aí nós usamos as nossas palavras, as nossas necessidades. Ele quer dizer ali o quê? Que a gente não precisa ficar querendo ser visto pelos outros em público. Não, vamos lá no nosso quarto, vamos construir essa intimidade com Deus. Vamos conhecer o Pai, deixar que nós sejamos conhecidos por Ele. Amém? Através da oração. E aí deixei para você também uma lembrancinha, que é um marca-página. E ali eles vão colorir. Todo esse trimestre nós estaremos usando esse modelo de lembrancinha, que é de colorir. Orai sem cessar, a todo tempo. E nós já concluímos a aula de hoje. Deixa eu ler para você aqui na lição as últimas palavras, que diz assim, assim sendo, ao orarmos devemos humildemente falar com o Pai que precisamos, mas antes devemos perdoar, pedir perdão aos nossos ofensores ou a quem ofendemos, para que também sejamos aceitos por Deus. E aí nós já concluímos essa aula aprendendo sobre a maneira correta de orar, e eu quero deixar aqui também um adendo para você sobre a maneira correta de orar que você deve também ensinar ao seu aluno. Então nós temos a Trindade, que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Então nós devemos orar sempre a Deus, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, sempre em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E o Espírito Santo nos ajuda. Glória a Deus. Então, concluímos a aula de hoje aprendendo sobre a maneira correta de orar, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha, pelos seus recadinhos. Deus abençoe sua vida e nos vemos na aula que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus.
e nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.